estudantes do 7º ano! Nesse vídeo, eu, a Teacher Patrícia, vamos falar sobre estratégias de leitura, Reading Comprehension, ok? Então, let's go! Dicas para leitura e interpretação. Então, você tem um texto lá, como é que você vai fazer? Pega aquele texto enorme e agora? Não conheço as palavras, como é que eu faço? Primeiro, use o dicionário ou, se você puder, o Google Tradutor, mas não para todas as palavras, apenas aquelas que você não conhece. Preste atenção em como cada parágrafo começa e termina, então passa o olho sempre tentando entender o contexto, ok? Busque por palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Aquelas que são parecidas com o inglês, né? Ou as que você já conhece. Pega uma canetinha marca-texto, se você puder sublinhar o texto, sublinhe, você vai ver como você conhece muitas palavras. Explore a imagem quando a mesma se fizer presente no texto. Por exemplo, se aqui fosse um texto, nós temos lá o Garfield, o que ele está fazendo? Ele está pensando, então eu preciso explorar a imagem. Se está aparecendo o Garfield lá pensando, provavelmente o texto vai falar sobre isso, certo? Então explora bem a imagem, ok? Por exemplo, então eu tenho aqui um site, é um texto? Sim, tudo que traz uma mensagem é considerado um texto. Então aqui eu tenho da internet, do Times of Israel, então deve ser o jornal. Observa bem a chamada, né, a manchete, aquela parte em negrito, olha a imagem, sobre o que está falando. Será que é um jogador? O que vai acontecer? Observa e observa bem as palavras que você conhece. O que eu tenho que prestar atenção nesse texto? Você pode se fazer algumas perguntas, como por exemplo, Where is it from? De onde que é? Who wrote? Quem escreveu? Será que é importante quem escreveu? Será que a gente acha no texto quem escreveu? 3. What do you think the red lines mean? O que quer dizer a manchete? Qual é o significado? Isso é importantíssimo. 4. Who is going to read it? Quem é que vai ler? Para quem foi esse texto? 5. What is it about? Sobre o que é? E 6. When was it written? Quando foi escrito? Será que é algo novo? Será que está falando de um assunto recente? E aí, então, você vai procurar essas informações no seu texto. Então, por exemplo, aqui você vê por quem foi escrito, de quando é esse jornal, a headline or Ramadan and a challenge of fasting for Muslim World Cup players. Você consegue entender essa headline? Não consegue? Vai no dicionário, procura as palavrinhas, veja o que é importante, o que não é importante, sobre o que vai falar esse texto, certo? Respondeu as perguntas quem, quando, onde, como? Ok, vai para frente. O vocabulário é importantíssimo, o vocabulário é sempre bom a gente conhecer. Muslim, o que é? Follower of the religion of Islam. Ramadan, the month of the Muslim year in which people go on a period of the day without eating. Sunrise, sunset, parts of the day when the sun goes up and down in the sky. World Cup, a major football event that takes place every 4 years. E soccer, the most popular sport in Brazil. Esses são os vocabulários que aparecerão no texto, então é bom que você conheça. E vocabulário de esportes, línguas, quanto mais vocabulário você tem, melhor. Swimming, que esporte é esse? Olha no teu vocabulário, vê se você conhece. Judo, soccer, table tennis, horseback riding. Sempre melhorando o vocabulário, sempre aumentando. Vai fazendo uma lista. Conhece? Ótimo. Não conhece? Coloca na sua lista. Escreve em português. Lembra como que é em inglês? Faz vice-versa e assim por diante. Ok, people? Então, assim encerramos. Nesse vídeo nós falamos sobre estratégias e dicas de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.